Paz do Senhor a todos, boa noite. Quero deixar para vocês aqui nesta noite uma palavra que se encontra em Tiago, no capítulo 5, no verso 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aqui Tiago ele vem nos exortando a paciência. Sede pacientes e firmes, porque a vinda do Senhor Jesus ela está próxima. Então Tiago ele nos exorta a ter paciência, assim como os profetas que vieram antes de nós, eles foram pacientes, né? Deus permitiu muitas coisas acontecer. Deus permitiu acontecer com Jó, que era um homem temente, reto, que se desviava do mal. Deus permitiu que o diabo ele tocasse nos seus bens, nos seus filhos, mas Deus não permitiu que ele tocasse na vida de Jó. Assim também, diante de tudo que nós estamos passando, diante de tudo que nós estamos vivendo, o Senhor ele está permitindo algo acontecer no nosso meio, na igreja, acontecer principalmente na igreja, né, onde que nós achamos que somos fortes, onde que nós achamos que somos capazes, onde nós temos forças para enfrentar as barreiras, para enfrentar as coisas, e é no meio disso, é no meio da igreja que Deus ele tem permitido realmente acontecer isso tudo que tem acontecido. Muitos falam que a igreja está fechada porque alguns pastores são medrosos, outros não temem, né, o que está acontecendo, ou não temem a Deus. Outros abrem, eles também criticam, mas nós somos irmãos e nós não podemos vir aqui em momento algum criticar uns aos outros, né? A palavra de Deus diz para a gente orar um pelos outros, que a oração do justo ela tem os seus efeitos, ela tem o seu valor. Então nós estamos aqui para poder buscar pelas pessoas, buscar por nós mesmos, diante disso tudo que tem acontecido nos últimos dias. De um momento para cá, nós não tínhamos tempos para nada, tempo para a família, tempo para ir para a igreja, tempo para Deus, para orar, e de repente acontece uma reviravolta no mundo inteiro, não somente em Viçosa, não somente na nossa rua, no nosso bairro, mas também no mundo, também em redores, né, dos nossos países. Então tudo tem acontecido com esse novo coronavírus que tem afetado, mas nós devemos ver que o Senhor ele está trabalhando para aqueles que são verdadeiramente servos e tementes a Deus. Nós ouvimos muitas frases, versículos bíblicos nas redes sociais, vemos falando: fique em casa porque o povo veio, passou, né, o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas, e as pessoas ficaram salvas dentro de suas casas por causa das pragas que vieram sobre o Egito, a mortandade dos primogênitos, né, as doenças. E nós vemos que quando o povo de Deus ele foi liberto da escravidão, eles ficaram dentro de casa, eles ficaram sim lá dentro de casa, mas só que eles tinham o sangue passados nos umbrais de suas portas. Muitas pessoas estão entrando para dentro de suas casas e talvez não tenha este sangue, não tenha a marca de Jesus, e as pessoas estão achando que é simplesmente se esconder, mas não é simplesmente se esconder, não é simplesmente uma regra de deixar que não se espalhe uma doença, um vírus, mas também é hora de refletir, de buscar a Deus, de buscar verdadeiramente a Deus. Nós sabemos que no mundo espiritual está tendo uma batalha muito grande, e nós cremos que esse momento agora é o momento onde que Satanás ele está sendo mais dissipado. O reino das trevas ele tem sido mais dissipado neste momento, e a gente pergunta por que essas igrejas estão fechadas, por que que os templos estão fechados, por quê? Nós sabemos, irmãos, que a congregação ela fecha, a congregação ela é destruída, os templos são destruídos, mas a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, aquela que ele implantou aqui na
terra somos nós, porque nós somos a casa de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. E nós somos a igreja, e nós cremos que o Senhor Jesus Cristo, ele é a cabeça, ele é o sumo sacerdote, o pastor que deu, né, a vida pelas ovelhas. E é nisso que nós temos que nos resguardar neste momento crítico, nessa situação que nós vivemos. E Tiago, ele vem dizer para a gente sermos pacientes, assim como foram os profetas que vieram antes de nós, assim como os profetas que vieram profetizando, falando sobre a vinda de Jesus, sobre o que aconteceria, sobre o mundo. Então, se existe alguém, se tem alguém no nosso meio aflito, é para nós orarmos para ele. Se tem alguém entre nós que está doente, para a gente orar. Então nós sabemos que a oração, ela tem poder, que a oração firme, uma oração do justo, ela tem os seus efeitos. E nós sabemos que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos purifica, nos santifica. O sangue de Jesus, ele nos lava e ele nos justifica de todo o pecado. Nós sabemos que quando nós recebemos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, quando nós cremos que Jesus veio em carne, que Jesus morreu, que Jesus, ele foi crucificado, mas também ele ressuscitou ao terceiro dia, nós cremos que nós estamos debaixo das mãos do Senhor. Então, diante disso tudo que está acontecendo, irmão, não aflinja o seu coração, não fique aflito, mas se acontecer de você ficar aflito, ore ao Senhor. Ore pelas pessoas, ore pelos pastores, ore pelas igrejas, ore pelos irmãos, ore para aquelas pessoas que estão agora nos hospitais, em mercados, e nós estamos aqui dentro de casa. Eu estou agora neste momento gravando este vídeo debaixo do edredom. Eu estou sobre uma cobertura, eu estou protegido porque eu estou dentro de casa. Mas tem pessoas nas ruas, tem pessoas em hospitais, restaurantes, alguns lugares que estão abertos, funcionando, e essas pessoas, elas não têm a mesma proteção que nós. Então nós devemos orar por elas para que Deus venha sobre a vida dessas pessoas, para que Deus venha proteger essas pessoas nos lugares que eles estão, porque a gente pensa, essas pessoas estão trabalhando no hospital, mas quando elas saem do hospital, elas vão para casa. Em casa tem pessoas idosas, tem crianças dentro de casa, tem as mães, tem os filhos que estão esperando por volta dessas pessoas em casa. Então nós devemos orar agora, levantar este clamor mesmo em favor, né, do nossa família, da nossa comunidade, das pessoas que estão trabalhando. Então, diante dessa palavra, que nós venhamos orar para que a oração nossa ela seja ouvida nos céus. E agora é o momento, irmão, de nós refletirmos tudo o que nós temos vivido. É momento de nós refletirmos o que nós temos feito para o reino de Deus, o que nós temos feito para expandir o reino de Deus na terra. É agora o momento da igreja se refletir, todos em casa, ajoelhados, orando, buscando a presença de Deus para poder chegar quando as igrejas, os templos abrirem, para a gente mostrar, para a gente falar, para a gente buscar verdadeiramente a Deus e mostrar para as pessoas que ainda há salvação, que isso é só Deus permitindo para que nós possamos refletirmos, buscarmos a eles, refletir sobre tudo o que está acontecendo. Então, Tiago, ele vem exortar a paciência, porque a vinda do Senhor, ela está próxima. E é isso que nós, como cristãos, temos que fazer, apregoar, pregar o arrependimento, pregar o pecado, o perdão dele, o arrependimento dele, pregar agora neste momento, nesses últimos tempos, o arrependimento, o reino dos céus. Quando João Batista, ele começou a pregar o evangelho, ele vinha dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele começou também o seu ministério pedindo para as pessoas se arrependerem, porque o reino do Pai dele, o reino de Jesus, ele estava prestes, ele estava chegando. E neste momento também nós temos que pregar a isso. O profeta Amós, ele vem nos dizer que haverá um tempo onde não haverá uma grande fome na terra, e não é fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. E neste momento Deus, ele nos permite experimentar um pouco disso, porque tem pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, que não têm acesso à Bíblia, e elas querem neste momento ter uma palavra de conforto, e elas têm que buscar no Face,
se ela tem que buscar nos vídeos porque não tem uma igreja aberta onde as pessoas possam se arrepender e aceitar a Jesus. Então eu deixo um conselho para você: mande esse vídeo para um familiar seu que tem necessidade de aceitar a Jesus como Salvador. É tempo de nós irmos e de nós avançarmos. Jesus, ele deixou para nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Vai nos confins de Samarias, aos confins da terra, apregoar o ano aceitável. E o ano aceitável é este agora. Jesus, Deus, ele está nos permitindo passar por este momento, às vezes de desespero, às vezes de aflição, para nos provar, para nos refinar, para nos fazer mais forte, e que depois disso tudo nós possamos levantar, irmãos, erguidos, fortalecidos, e irmos fazer aquilo que Deus, o que Jesus mandou nós fazermos. Diante de toda essa situação, irmão, é o que eu peço para você: se está aflito, ore. Se você está alegre neste momento, cante louvores, exalte a Deus, glorifique a Deus. Clame ao Senhor neste momento, Ele vai ouvir o seu clamor. A palavra de Deus diz que os ouvidos deles não estão tampados, as mãos deles não estão agravadas, que não possam nos ouvir, que não possam nos alcançar. Então o nosso clamor, irmãos, quando nós orarmos de todo o coração, o nosso clamor, ele vai chegar aos céus. O nosso clamor, ele vai. A palavra de Deus diz em Salmos, irmãos, que o Senhor, ele ouviu, como nós tivemos paciência, ele ouviu o nosso clamor e ele se inclinou para nós e ouviu o nosso clamor. Esperei com paciência no Senhor e ele ouviu e ele se inclinou para mim. O Senhor, ele está esperando que nós clamemos para que ele possa se inclinar para ouvir o nosso clamor. Agora é a hora de nós clamarmos. A palavra de Deus disse: se nós buscarmos ao Senhor e nos convertermos dos nossos maus caminhos, Ele ouvirá do céu e sarará a nossa terra. É hora, irmão, de nós nos convertermos verdadeiramente. A igreja do Senhor, ela precisa se converter, ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor, ela precisa acordar e se converter verdadeiramente. Muitas vezes nós temos feito a obra, muitas vezes nós temos louvado, pregado, clamado a Deus, mas muitas vezes nós não clamamos, muitas vezes nós não nos convertemos verdadeiramente. E é tempo de conversão neste momento, irmão. É tempo de nós buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, porque o Senhor, ele está próximo de voltar e nós temos que fazer a nossa parte. Nós sabemos que Deus, ele é justo e que ele é juiz sobre a terra, e o Senhor Deus, ele está prestes a julgar todos nós. Então que nós vamos orar, que nós vamos colocar o nosso joelho no chão neste momento e clamar pelo Senhor e mostrar para o mundo, mostrar para Satanás que as congregações podem fechar, que as igrejas podem fechar, mas só que nós não fechamos, porque nós somos o templo de Deus, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Se sua congregação está neste momento com a porta fechada, se há um templo na sua rua, na sua cidade, agora com as portas fechadas, levante a sua voz, porque você é a igreja do Senhor nessa terra, você é a igreja do Senhor. Então você, eu, nós somos o sal da terra, nós somos a luz deste mundo. Então é a hora da igreja brilhar, não lá dentro daquele templo, não lá entre quatro paredes, mas o momento de nós brilharmos era agora, de mostrar para o mundo que há salvação para este povo, que há salvação para cada um de nós. Assim, quando nós voltarmos aos templos, quando os templos eles forem novamente abertos, nós chegarmos lá, não como um que congrega, não como um que está indo lá congregar, mas que nós possamos irmos lá dentro daquele templo como as igrejas vivas do Senhor, para adorar a Ele, para louvar a Ele, para cultuar a Deus. E muitas vezes nós vamos para os cultos, para as igrejas, e nós vamos pedir, nós vamos atrás de uma bênção, nós vamos atrás de uma cura, mas só e o Senhor, ele quer que nós vamos lá dentro do templo, lá para adorar a Ele, para cultuar a Ele, para prestar culto a Ele. Então é o momento, irmão, de nós abrirmos a nossa mente, abrirmos o nosso inteligente, porque nós somos seres sábios, dotados de inteligência, e nós precisamos de, neste momento, refletirmos tudo o que tem passado, tudo o que tem acontecido. Esse ano já começou com tragédia de chuvas em vários lugares, afetando as pessoas desanimadas,
desabrigadas, pessoas mortas, levadas por enchente. As enchentes passam, já vem esse vírus se espalhando, trazendo medo para as pessoas, e nós que somos servos do Senhor, nós não temos que temer a isso, nós temos é que lutar contra isso, nos levantar e orar contra isso. Quando nós oramos, nós repreendemos o mal, nós repreendemos as enfermidades, porque o Senhor, Ele nos deu poder e autoridade sobre o mal, Ele nos deu poder para curar os enfermos, e neste momento nós temos que levantar como as igrejas do Senhor, nós temos que nos levantar para curar, para sarar essa terra. Então que nós possamos nos colocar diante de Deus, para que Deus ele possa ouvir o nosso clamor. Fala consigo, fala com Deus. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para fazer a obra do Senhor nessa terra. Então, irmãos, que nós venhamos, estar dentro das nossas casas, nos protegendo as outras pessoas em um sentido de prevenção, que nós sabemos que tudo isso vai acabar. A palavra de Deus fala que todas as coisas, elas passarão. Então este mal que nós estamos passando, essa aflição que nós estamos passando, ela vai passar, mas a palavra de Deus, ela não vai passar. A palavra de Deus, ela não passa, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela estar viva e ela vai continuar viva. Por isso que nós temos que continuar vivos para adorarmos a Deus, para buscar a Deus. Este é o nosso momento, um momento de nós refletirmos, um momento de nós buscarmos a face de Deus. Então, irmãos, vamos nos converter, vamos fazer a obra do Senhor, vamos buscar Ele com inteligência, oferecer um sacrifício vivo para Ele, um sacrifício racional, um culto racional a Deus. Então que nós possamos raciocinar, fazer as coisas conforme Deus mandou, E Deus ele não faz, irmãos, coisa alguma sem anunciar aos profetas, sem anunciar aos servos dele o que vai ser feito. Então isto é um aviso, é uma permissão de Deus para ver se nós acordamos. Talvez tenha acontecido, nem é para o mundo, para as outras pessoas, para os ímpios, não, irmãos. Pense que é para nós, pense que é para você, que é para mim que isso tenha acontecido, para nós nos levantarmos como os cristãos. Então, neste momento, irmão, eu convido a vocês, a fechar os seus olhos e levantar as mãos para o céu neste momento e fazer um clamor para que Deus possa sarar a nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Então, fecha os teus olhos, vamos ligar agora em Deus, no nome do Senhor Jesus, vamos orar em espírito e em verdade. Soberano Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, nesta noite, meu Pai, nós te louvamos, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é eterno, meu Pai, porque a sua soberania é sobre nós, sobre o mundo, meu Pai. Neste momento, Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, eu fecho os meus olhos, levanto as minhas mãos, meu Pai, em favor, Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, da minha vida, do meu ministério, da minha família. Eu oro, Deus poderoso, juntamente com os irmãos, Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, juntamente, Deus poderoso, com os irmãos aqui, meu Pai, da Casa da Bênção da Nova Viçosa, meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos ligados num só pensamento, numa só oração, meu Pai. Eu oro, Deus poderoso, ao Senhor, Deus poderoso, juntamente com o pastor Vitor, Deus poderoso, com a esposa, Deus poderoso dele, meu Pai amado, com os irmãos Alisson, meu Pai, irmão Charles, meu Pai, todos aqueles, meu Pai, que se disporam a orar neste momento agora, meu Pai, que nós tiramos para orar pela tua igreja, orar pelo mundo, Deus poderoso, juntamente, Deus poderoso, com a Vanessa, meu Pai, juntamente com os irmãos da igreja, meu Pai, que se dispuseram, Janine, meu Pai, minha esposa, meu Pai, nós dispomos a orar, meu Pai, neste momento, Deus poderoso, por toda essa humanidade, meu Pai. Neste momento, Deus poderoso, junto com eles, meu Pai, nós ligamos os nossos pensamentos, nós ligamos a nossa fé neste momento, meu Pai, e nós oramos, Deus poderoso, em nome de Jesus, pela nossa igreja, Casa da Bênção na Nova Viçosa, pelos outros ministérios aqui também na Nova Viçosa, meu Pai, nós oramos por ele, pelos pastores, meu Pai, aqueles que têm pregado a sua palavra, a verdade, nós colocamos eles diante do Senhor e pedimos ao Senhor, meu Pai, neste momento, meu Pai, vai de encontro deles,
Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Alcança cada ministério neste momento, alcança, Deus poderoso, o bairro da Nova Viçosa, alcança os vizinhos, alcança, Deus poderoso, cada um neste momento, alcança a cidade de Viçosa, os nossos governantes, toma nas tuas mãos, dá sabedoria e inteligência para ele neste momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós oramos, Deus poderoso, nesta noite, como igreja do Senhor, igrejas vivas neste momento, meu Pai, e oramos, Deus poderoso, em favor, Deus poderoso, em nome de Jesus, dos médicos, meu Pai, daqueles que trabalham na área de saúde, que estão nos hospitais neste momento, Deus poderoso, toma nas tuas mãos, vai de encontro, Deus poderoso, abençoa, Deus poderoso, aqueles que trabalham em padarias, açougues e mercados, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pelo nosso estado, nós oramos, Deus poderoso, pelo nosso país. Toma, Deus poderoso, em nome de Jesus, o nosso presidente nas tuas mãos. Há muitas críticas contra ele, contra o governo dele, meu Pai. Mas nós não podemos criticar, nós temos que orar pela vida dele, meu Pai. Ele é governante do nosso país e nós oramos pela vida dele, colocamos ele nas tuas mãos, meu Pai. Nós cercamos ele de oração neste momento e pedimos ao Senhor, meu Pai, vai de encontro, Deus poderoso, nosso presidente, abençoa ele, toda a comitiva, Deus poderoso, dele neste momento, meu Pai. Nós oramos por o mundo, meu Pai, nós oramos pela Itália, oramos pela Espanha, Deus poderoso, pela África, pela China, meu Pai. Colocamos todos os países diante do Senhor neste momento, meu Pai, e nós cercamos de oração neste momento nosso país, cercamos de oração, Deus poderoso, pedimos ao Senhor, dá conforto, Deus poderoso, para as famílias que perderam entes queridos por causa deste vírus, meu Pai. Toma nas tuas mãos, Deus poderoso, aqueles que não podem estar dentro de casa neste momento, Pai. Nós oramos, Deus poderoso, e pedimos ao Senhor, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o teu Espírito Santo, Deus poderoso, venha trazer, Deus poderoso, sobre este mundo, Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, um poder. Venha, Deus poderoso, convencer, Deus poderoso, a humanidade, meu Pai, da justiça do Senhor, meu Pai, neste momento, meu Pai. Espírito Santo de Deus, venha convencer, meu Pai, do juízo, venha convencer o mundo, Deus poderoso, a voltar-se para o Senhor neste momento, meu Pai. Tua palavra disse, Deus poderoso, para nós sujeitarmos ao Senhor e resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Neste momento nós nos sujeitamos ao Senhor e nós resistimos todas as pragas, nós resistimos as tentações, nós resistimos agora o mal, Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós te louvamos, meu Pai, nós engrandecemos ao Senhor e te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que nós estamos tendo agora neste momento, meu Pai, de dobrar os nossos joelhos, de orar pela igreja, meu Pai, de orar pelas pessoas, meu Pai. Então nós pedimos ao Senhor, sara essa terra, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, meu Pai. Eu louvo ao Senhor, meu Pai, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é santo e soberano. Eu agradeço, Deus poderoso, a sua trindade, meu Pai, que é santa e que é eterna, meu Pai, no nome de Jesus. Eu agradeço, Deus poderoso, em nome de Jesus, meu Pai, ao pastor, Deus poderoso, Vanderlei, Deus poderoso, que é o nosso líder da Casa da Bênção, Deus poderoso na região de Viçosa. Eu agradeço ao Senhor pela vida dele, coloco ele nas tuas mãos, os pastores, Deus poderoso, que estão sobre o comando dele, Deus poderoso. Agradeço ao Senhor, Deus poderoso, pela vida deles, pelas orações que eles têm feitos no monte, em casa, às 3 horas da manhã, de joelho, meu Pai. Eu agradeço ao Senhor pela vida deles que têm orado por nós, que têm sido pastores neste momento, Deus poderoso, que têm dado cobertura de oração para a tua igreja aqui na terra, meu Pai. Eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e te louvo por isso. Eu louvo ao Senhor, Deus poderoso, pela vida, Deus poderoso, do pastor Vitor aqui da Nova Viçosa, meu Pai. Coloco ele, a família dele nas tuas mãos e louvo ao Senhor pela vida dele, Deus poderoso, pela vida dos obreiros, meu Pai. Louvo ao Senhor também pela minha vida, meu Pai, porque o Senhor, Deus poderoso, colocou, Deus poderoso, isso no coração do nosso pastor, meu Pai, e nós estamos aqui orando e clamando, meu Pai, e deixando uma palavra de fé para a igreja. Então a palavra de fé é: esteja paciente, seja paciente, esteja cauteloso, né, neste momento, né, seja paciente, tudo isso vai passar. E quando isso passar, nós vamos agradecer ao Senhor pelos ensinamentos que nós estamos tirando disso. Então, Tiago disse: se há alguém entre nós aflito, que nós venhamos orar. E a oração do justo, ela tem muito valor. E nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro.
Eu oro e agradeço ao Senhor, meu Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Ficam na paz, irmãos, uma boa noite para vocês, no nome de Jesus, né? Que o Senhor possa estar abençoando os seus lares neste momento, que o Senhor venha estar sobre as suas vidas neste momento. Eu agradeço pela oportunidade, né, por estar aqui falando um pouco da palavra de Deus, falando um pouco com os irmãos, né, e vamos, né, obedecer os nossos líderes, obedecer os nossos pastores, né, para que nós possamos ser prósperos neste mundo onde parece estar tudo de cabeça para baixo, né, mas Deus, ele tem o controle de todas as coisas, porque Deus, ele criou céus e terra, e ele tem o poder, ele tem o controle de todas as coisas. Nada escapou das mãos do Senhor, do olhar dele. Ele está trabalhando por nós para que haja salvação para todas as pessoas. Amém, irmãos? Uma boa noite para vocês. Em nome de Jesus. Amém.